um jovem, mas é um jovem com muita garra. Okay? Fiquei a conhecê-lo um pouco melhor à medida que ele foi começando a envolver-se com a equipa, participar nos insónias, vir aos eventos, e eu lembro-me perfeitamente de olhar para ele e pensar: aquele rapaz vai longe. Okay? Por isso, quero pedir que me ajudem a receber, com uma grande salva de palmas, Miguel Gouveia! Bom dia, olá. Bom dia. Sou Miguel Gouveia, tenho 25 anos, neste momento estou a morar no Algarve. Força! Isto é realmente fantástico quando nós acreditamos nos nossos sonhos, não há limites para o que conseguirmos realizar. Eu comecei a trabalhar aos 18 anos, não por necessidade, mas por iniciativa. Eu vi sempre os meus pais a trabalharem, meu pai é empresário, minha mãe é professora, e vi eles a crescerem, a terem sucesso nas carreiras. Isso sempre foi algo motivante, sempre vi o meu pai não desistir e a construir a empresa que tenho hoje. Mas eu fui uma desilusão para eles no aspecto de ir estudar. A escola para mim não me motivava, não sei porquê, não era para mim. Então, quando eu fiz 18 anos, tomei a iniciativa de ir trabalhar. Eu vivia com a minha mãe, portanto eu não tinha as coisas para pagar, as dificuldades. Comecei como barman, estive lá cerca... Desculpa? Barman. Eu percebi Pac-Man, ok. Eu comecei como barman, muito aplicado, o meu pai sempre me disse: pronto, tu tens que ir, tens que ser o melhor, tens que dar o exemplo, e foi isso que eu absorvi da experiência dele. Eu fartei-me do trabalho que estava, fui convidado logo rapidamente para uma discoteca, foi uma experiência brutal, mas lá está, eu não tinha dificuldades. Quando chegava ao limite e via que não conseguia ser mais reconhecido, dava tudo por tudo para que olhassem para mim e vissem que eu não era uma pessoa qualquer, mas sem resultado. Daí eu recebi uma proposta de ir para o Algarve ajudar o pai do meu irmão no kitesurf. Ele dá aulas de kitesurf e eu, como sou um amante do desporto, não pensei duas vezes. Virei-me para o meu patrão da discoteca e: olha, no final deste mês eu vou-me embora e vou para o Algarve. Foi na altura de verão. Quando lá cheguei, reencontrei-me os meus amigos, os meus familiares que tenho lá, e foi aí que tudo começou. Cerca de há 5 anos atrás, eu conheci uma pessoa que é a minha cara metade, é a pessoa que ainda hoje está presente na minha vida, chama-se Susana. Susana tem um miúdo com 2 anos e eu sinceramente no começo eu não sei por qual é que fiquei apaixonado, por ela ou pelo filho, porque o miúdo é magnífico. O puto olhou para mim com 2 anos e, não sei, criámos uma relação ali fantástica. Na altura, estive lá aos 3 meses de verão, tive que regressar.
com o coração partido por ter deixado a pessoa que conheci e comecei a gostar lá. Um mês depois, ela estava em Braga comigo, sem saber sequer quem eu era realmente, as condições que eu tinha, e simplesmente confiou em mim. Ela deixou tudo o que tinha para estar comigo. E daí eu tive que ter a responsabilidade de arranjar uma casa para nós. E foi aí que as coisas começaram a surgir. Ela veio, eu comecei a arranjar um trabalho de 6 meses como serralheiro, e o trabalho à noite continuava. Trabalhava de segunda a domingo à noite e o horário normal durante o dia. Entretanto, as coisas começaram a complicar, acabei por cair naquelas altas promoções dos cartõezinhos mágicos, que o dinheiro nunca acaba, e foi aí que as coisas começaram a complicar, porque quando nos facilitam a vida com essas promoções e depois não... as contas começam a cair em cima e eu deixei de ter dinheiro para comprar comida. Eu dei por mim, tive uma semana, eu e a Susana e o David, tivemos a comer durante uma semana farturas porque nós não tínhamos dinheiro. Aquilo estava a dar cabo de mim. Aquilo estava a dar cabo de mim. Eu cheguei ao ponto que já não conseguia ouvir o telefone, os números anónimos a ligarem para mim a pedirem-me dinheiro e eu não saber como fazia. Mas a vida ensinou-me a não desistir. Apesar de estar fechado em casa e não conseguir... estava a ir abaixo, estava a entrar em depressão. Mas houve um momento que eu tive que dizer basta. E tive uma conversa com a Susana e disse: Susana, nós não nos estamos a safar, tu voltas para o Algarve e eu alisto-me na Marinha. E assim foi. No mesmo mês, nós deixámos tudo que tínhamos em Braga, ela voltou para a casa dos pais e eu fui para as provas da Marinha. O que é que aconteceu? Eu cheguei à Marinha, não fui aprovado porque tenho uma tatuagem no braço. Voltei novamente para a casa da minha mãe. A distância, coração partido, ter a minha família longe de mim. Estava a dar cabo de mim, eu já não conseguia estar longe da minha cara metade. A pessoa que me conhece maravilhosamente bem, sabe o que eu penso, sabe quais são as minhas ideias. Fui convidado para ir trabalhar para um primo meu, 70 km da minha casa, isto em Braga. Fez-me uma boa proposta que me ia pagar bem, mais uma área que eu nunca tinha desenvolvido, que era ser sucateiro. E pronto, mas eu, como nunca fui dizer não às oportunidades, eu aceitei. Nos primeiros 3 meses correu tudo muito bem, mas a partir daí ele deixou-me de pagar. Mais uma vez eu estava a entrar em depressão. O dinheiro que eu ganhava era para pagar as viagens da Susana, para a Susana vir para Braga, estar comigo. Ficava 2, 3 semanas em Braga e depois regressava para o Algarve. Isso era mais um fator que estava a dar cabo de mim. Nós, quando amamos as pessoas, nós temos que estar sempre com elas.
E eu não estava a perceber, mesmo trabalhando, que eu não conseguiria aproveitar o tempo com ela. Portanto, eu tive 3 meses sem receber, os últimos 3 meses, e eu pus um basta, conversei com a Susana e disse: amanhã vou para o Algarve, vamos para a tua casa e eu depressa arranjo um trabalho aí, porque quem procura sempre alcança. Isto não dizem que há dificuldade em arranjar trabalho. Eu nunca tive dificuldade em arranjar trabalho. Quer trabalho, arranja e pronto. Basta querer. Sim. Entretanto, eu chego ao Algarve, comecei a trabalhar mais numa área que eu não tinha experiência nenhuma. Fui para a peixaria, tive durante um ano e meio na peixaria. Foi assim realmente uma experiência que nunca tinha desenvolvido antes. Nos últimos meses de trabalho, conheci um certo casal de certa idade que me convidaram para aquele negócio de redes, e foi aí que abriu uma luz, que abri, e nós fomos educados a ir trabalhar para os outros. Nós fomos educados a arranjar um emprego e realizar os sonhos dos outros. Mas isso não é o correto, não é isso que nos faz realmente felizes. Comecei a dedicar com todas as minhas forças no network marketing, dei tudo por tudo, não estava a ter sucesso, não conseguia encontrar pessoas como eu. Novamente, quando dei por mim, tinha um grande estoque em casa, parecia um supermercado. O que é que eu me lembrei de fazer? Nós não conseguimos vender isto, vamos rifar isto. Há sempre uma solução. E na primeira semana que nós fizemos isso, fizemos 300 euros. E eu comecei a fazer contas. Bem, 300 euros por semana, isto vai ser um espetáculo. Rapidamente arranjámos uma casa. Mas a realidade é que um mês eu percorri da ponta do Algarve a outra. A ambição e o objetivo era tanto, quando nos apercebemos já não tínhamos mais sítio para onde ir. Portanto, e foi nessa altura que entrou em Power Network, que tinha mais tempo. Peguei no computador e foi aí que eu vi a oportunidade. Preciso um bocadinho de água. Como eu estava a dizer, eu nunca fui desistir. Amarrei o projeto que estava a desenvolver, mas lá está, os resultados não apareciam e eu tive que arranjar outra solução. Daí eu entrei para a Empower Network, sem saber o que é que eu vinha fazer aqui dentro. Assisti à minha primeira conferência, foi quando vocês vieram de Chicago. E, aquela energia que eu recebi de vocês foi sem dúvida... Ficaste louco. Louco, eu parecia que tinha ido a Chicago como vocês também. E era a minha primeira conferência. E foi aí que eu tomei a decisão. O meu patrocinador disse que ia haver um evento e que era importante eu ir. E mesmo de ouvir o Rui e o Silva dizer que é muito importante nós estarmos nos eventos para crescermos e envolvermos com as pessoas. O primeiro evento que eu fui não veio dinheiro para comer. Simplesmente fui focado naquilo que ia aprender e na mudança que eu ia ter. É realmente importante a equipa, porque todos juntos nós crescemos. E eu, com a equipa que eu tinha, Network Marketing, eram uns para o lado, outros para o outro, e isso não há crescimento.
E aqui nós todos temos o mesmo objetivo, o mesmo foco. E consigo passar mais tempo com a minha família, consigo ver o miúdo a crescer. Aqui eu aprendi a ser feliz. Eu aprendi... Isto é um grande desafio para mim, falar em público. Cerca de um ano atrás que eu comecei a desenvolver estas atividades e tive o sonho de vir para o palco. Há 3 meses atrás eu estava ali sentado, onde está o Bruno, e ele disse para mim, no próximo evento eu estou no palco. Quer salvar o Paulo Miguel Gouveia! Desafio superado!